um sabor de vingança, e molho de cebola francesa. Vanessa pegou com entusiasmo seu novo livro, e o agarrou como uma criança faria com um ursinho de pelúcia, quando a aula terminou. Ela leu sua primeira palavra, gato, e então ela perguntou: como se soletra, rei feiticeiro? Ela disse enquanto olhava para ele com admiração em seu rosto. Ele escreveu as letras pacientemente. Ela conferiu em seu livro, e as escreveu muitas vezes. Vamos trabalhar nisso um pouco mais na próxima cidade. Ains disse. Vá se certificar de que as pessoas estão indo ou se foram, e me encontre nesta entrada, vou esperar um pouco. Ele disse. Você não está me deixando? Ela perguntou hesitante, se você me disser que não precisa mais de mim, que eu sou um peso. Tudo bem, você fazer isso, e... Seus olhos começaram a marejar enquanto ela se afastava. Depressa. Ains disse, e ele desceu as escadas enquanto ela corria para verificar as pessoas saindo da cidade. Quando ele saiu do portão, ele se encostou na parede, mentalmente ele estava com a mente turva, ele estava exausto de certa forma, mas ao mesmo tempo ele estava realmente se divertindo, com suas férias de toda a papelada que esperava por ele em Nazarick. Eu sou um chefe terrível. Ele disse em voz alta para si mesmo enquanto contemplava todo aquele papel nas mesas de Demiurgo e Albedo. Bem, pelo menos isso é bom para nós, e tenho que admitir. Vanessa é uma pessoa interessante. Sua energia saltitante era energizante, e seu entusiasmo revigorante. Mas os vislumbres obscuros. Era como se um mar de loucura estivesse borbulhando em seu cérebro, mantido sob controle por alguma forma séria de traumatismo craniano, seja emocional, físico ou ambos. Ainda assim ele preferia não ir sem ela neste momento, ela era fácil de se acostumar. Algum tempo depois, ele a viu irromper pelo portão correndo como um potro que encontrou suas pernas, e provou que eram boas. Ela correu tão rápida que passou pela porta levadiça, e nem percebeu Ains parado contra a parede ao lado dela. Ela olhou para a esquerda, e para a direita freneticamente, e quando não o viu, caiu de joelhos, e deixou os braços caírem ao lado do corpo. Mesmo por trás, ele pensou que ela ia começar a chorar. Por que você está aí embaixo? Fica difícil de montar assim, não é? Ains perguntou enquanto convocava outro par de cavalos mortos-vivos para os dois. Ela pulou, e girou, e se ela tinha uma expressão triste em seu rosto, ele não viu agora. Ela pulou em uma perna, chutando a outra atrás dela, e acenou um alegre. Oiê, Sua Majestade! Pensei que tinha perdido você. Ela saltou, e montou no cavalo, enquanto Ains montou o outro ao lado dela, e eles cavalgaram pela longa estrada. Ficou quieto por um tempo, mas parecia chato mesmo com belas paisagens, simplesmente não dizer nada enquanto estava com outra pessoa. Então ele perguntou a ela: o que você acha que vai fazer depois disso? Ele se lembrou de seu tempo de viagem com Neia, como ele perguntou impensadamente sobre seus pais mortos, e ele não queria fazer isso com alguém que obviamente já estava danificado, então ao invés disso ele se concentrou no futuro. Vou abrir uma loja de sanduíche. Ela sorriu. Como você vai chamá-la? Ele perguntou a ela. Ela tocou o queixo com o dedo indicador, e olhou para cima pensando. Tetás, e carnes. Ela perguntou, virou-se na direção dele, e mexeu em seus seios. A mandíbula de Ains caiu. Os mortos-vivos podem ser senhores pervertidos? Ela perguntou com um sorriso de gata no rosto. Ains não tinha certeza do que dizer. Conheci um pervertido uma vez, eu distribuía propaganda de uma loja, junto de um urso de estimação, chamado de Edet. Ele ficava, abraçando e se aconchegando nas pessoas, e às vezes ele acabava rasgando a roupa delas no meio da rua, e isso aconteceu comigo também. Ela riu, deixando Ains sem saber se ela estava brincando ou não, então ele fingiu rir, e deixou passar. Ah, diga se é bom saber. Ela disse com um sorriso quase presunçoso no rosto enquanto cavalgavam. Bom saber o quê? Ele perguntou. Ah, bom servo, você sabe, eu não sei muito sobre isso, mas acho que um bom servo deveria saber do que seu mestre gosta, certo? Ela deu a ele um olhar conhecedor, e Ains rezou para que nem Albedo ou Chaltiar estivessem usando o espelho de visão remota nele agora, porque se estivessem, seria um inferno. E ele ficou contente com o silêncio que se seguiu enquanto ela cantarolava uma pequena melodia com um sorriso satisfeito no rosto.
Eles cavalgaram por horas antes de ouvirem algo além dos ruídos normais dos pássaros e do vento nas árvores. Para Ains, isso por si só era uma maravilha. O estado destruído de seu próprio mundo não foi esquecido, então esta natureza intocada era como um jardim eterno, um que ele não permitiria ser destruído. O barulho que ouviram era de discussão. Vinha de uma esquina, e parou de repente quando eles se aproximaram o suficiente para que seus cavalos pudessem ser ouvidos. Fique aqui, Ains disse, e ela ficou quieta, e acenou com a cabeça. Ains trotou seu cavalo ainda mais na curva. Lá ele encontrou um homem-panda, um homem-crocodilo, e um homem-urso. Eles obviamente estavam discutindo sobre uma carroça. Havia uma roda quebrada, e caída na terra, e um humano morto a alguns metros de distância, seus braços arrancados de seu torso. Ele obviamente sangrou até a morte, com terror e dor, e havia mais dois encolhidos na terra, seus pulsos estavam acorrentados à frente da carroça. Um rápido olhar disse a Ains que eles tinham sido usados como bestas de carga, empurrando a carroça pela barra transversal a que estavam acorrentados, seja por acidente ou intencionalmente. A roda entrou em um buraco e quebrou com o impacto. Aquele tinha claramente sofrido o castigo por isso. A carroça, porém, era mais interessante, porque obviamente não era uma carroça comum. Ao invés de ser aberta na parte de trás para simplificar, tinha paredes em volta, e uma portinha, e barulhos e choros podiam ser ouvidos de dentro, vozes humanas. Quando Ains virou a esquina em seu cavalo, eles se viraram para encará-lo. O que quer que eles esperassem, não era ele. Ains foi o primeiro a falar. Solte-os, e será rápido. Recuse, e será lento. Por quê? Para que você possa comê-los. O homem jacaré riu. Eles são nossos. Ele terminou. Você ainda tem medula nos ossos? Sempre me perguntei isso sobre esqueletos. Disse o homem panda. Bem, você é meio fofo. Disse Ains. Sempre gostei de pandas. Se o homem panda tivesse a pele exposta, ele teria corado. Aparentemente não considerou isso um elogio. O homem urso pareceu achar isso hilário, e imediatamente começou a rir, jogando um braço no peito como se quisesse se conter enquanto apontava com a outra mão para o homem panda. Ah, ele te chamou de fofo, o esqueleto te chamou de fofo. Eu? Não sou fofo, ele disse categoricamente. Bem, isso é uma questão de gosto relativo, disse Ains. Senhor, sim, certo, ele é sim. Uma voz disse atrás dele que não poderia ser outra, não com tanta alegria borbulhante, e ele revirou os olhos. Eu não disse para ficar onde você estava? Ains perguntou. Ela parecia um pouco triste, e colocou um rosto um pouco amuado. Senhor, é que não quero ficar para trás. Ela fez uma expressão firme e resoluta quando seu rosto se virou para ele. O servo tem que ficar com o mestre, aconteça o que acontecer. Ele rolou as esferas vermelhas que serviam de olhos, e os homens-fera pareceram se interessar brevemente em sua interação. De dentro da caixa como prisão da carroça, vozes perguntavam o que estava acontecendo, gritando por ajuda, apenas para acalmar a um choramingar novamente quando o homem-urso bateu na parede. Carne, fique quieta. Abra espaço, temos outro para colocar aí com vocês. O homem-urso olhou para Vanisa, e lambeu os lábios. Aposto que você tem um gosto bom. Carne de peito boa, e macia, boa demais para comer crua, tenho que cozinhar você. Ains a viu congelar, e adivinhou prontamente que ela estava voltando para o momento em que um homem-urso a segurou de cabeça para baixo, e lambeu sua pele. Ela começou a tremer, seus olhos saltitantes ficaram opacos, e isso não agradou o rei feiticeiro. Dor em massa número 5. Ains disse, e o teor de suas vozes, e os olhares em seus rostos mudaram. A princípio não era nada, então foi um estremecimento, então os estremecimentos cresceram, como se estivessem sendo primeiro picados por alfinetes, depois esfaqueados por facas, e então se espalhou de uma pequena parte de seus corpos, para todo o corpo. Os três caíram um por um, primeiro de joelhos. O que você fez? Perguntou o homem-urso. Ains olhou para eles friamente. Eu matei você, com uma das maneiras mais lentas que conheço. Horror encheu seus olhares. Ains desmontou, e se aproximou do trio. Ficou claro que eles não podiam nem mesmo atacá-lo. A dor estava obviamente crescendo enquanto eles arranhavam os lugares que doíam, como se pudessem arrancar para fora de sua carne, como uma flecha quebrada dentro dela. Ele se ajoelhou na frente deles.
Você sabia que pode morrer de dor? Aposto que você não sabia disso. Leva muito tempo, semanas, meses, eventualmente o corpo começa a se destruir. Quanto mais forte você é, mais demora, e é isso que está acontecendo com você. Veja que a dor não vai parar, vai aumentar. E aumentar. E aumentar, até que a quantidade total de dor sensorial que seu corpo pode sentir seja alcançada. Então você vai ficar assim. A única maneira de pará-lo é eu cancelar o feitiço. Ele ficou quieto, observou-o se contorcendo no chão por um tempo, uma pergunta em seus olhos cheios de agonia. Você quer saber o quão poderoso é um feitiço? Você está pensando que talvez possa rastejar seu corpo até o curandeiro mais próximo? As expressões em seus rostos diziam que era isso que eles esperavam. Você tem alguém que pode usar magia de 8º nível? Porque essa é do 7º. Ele disse. Eles sabiam o suficiente sobre magia pelo menos para olhar com horror enquanto entendiam o que iria acontecer. Ainz olhou por cima do ombro, os olhos de Vanessa começaram a voltar ao normal enquanto faziam barulhos de dor. Vanessa? Ainz chamou, e ela desceu do cavalo, e saltou de sua maneira favorita, com seus saltos cautelosos, e sorriso alegre. Oi, oi senhor, o que você precisa? Se sentindo melhor? Ele perguntou. Ela olhou para os homens fera, e Ainz viu uma expressão muito feliz em seu rosto, mas ela não disse nada. Ela olhou para eles, e seu sorriso cresceu, e mudou, sua expressão parecia quase luxuriosa. Aion. Ela disse com uma risadinha, as feras no chão estavam agora com muita dor para gritar, suas costas arqueadas enquanto seus corpos ficavam tensos. Não. Mais. Dor? Um deles conseguiu implorar. Ele disse isso também? Ela perguntou docemente enquanto apontava para o homem morto com os braços faltando. Não havia misericórdia nela, ela realmente se agachou sobre o homem-urso, olhando-o no rosto. Quer saber de uma coisa, pecador, você vai morrer, e tudo mais. Não posso dizer a ninguém, mas vocês têm um gosto bom, eu comi antes, vou comer outro, e quando ficar forte, vou caçar vocês, vou matar vocês. Não haverá nenhum homem-urso sobrando em todo o mundo que não esteja em um ensopado ou cagado em uma pilha de merda. Talvez você seja o último a ficar vivo, apodrecendo de dor, e eu vou ver você, cortar alguns pedaços, cozinhar bem ao seu lado, onde você pode me ver comer seus ombros. Talvez você seja grato, porque se eu comer, então eles não vão doer mais. Ela olhou para ele com olhos arregalados, e fixos que não piscavam, eles continham apenas obsessão, e uma luz infinita. Quer isso, quer que algo doa menos, vou cortar um dedo do pé, tudo bem. Ela riu sobre ele, e se levantou. Sim, fique aí, eu irei vê-lo em breve, apenas fique quieto. Ela riu, e saltou para Ainz, e deu uma bela saudação, então disse. Desculpe, majestade, queria dizer algumas coisas para o homem-urso, e quanto a isso? Ela perguntou, e tocou a parede da carroça onde vozes humanas se agitaram novamente. Abra, mas diga a eles para não correrem imediatamente, ficarei infeliz se eles o fizerem. Ainz respondeu. Ela pulou alegremente para os fundos, e colocou o rosto na janela gradeada de repente, assustando a pessoa mais próxima logo atrás. Oi, eu sou Vanessa, e adivinhe, é seu dia de sorte, você vai viver, tudo graças a um Deus. Ele está ajudando a rainha, e se livrando de todos aqueles homens fera que estão nos comendo todo esse tempo. Ela sorriu. Você está ruim da cabeça? O homem perguntou, imaginando se ele estava falando com uma louca. Ela inclinou a cabeça, e deu um sorriso cheio de dentes, e a insanidade voltou a seus olhos por um momento. Puxa, talvez, mas você ainda não está livre, agora vou abrir essa coisa, e deixar você sair, mas... Ela enfiou o braço pelas barras até o ombro, e balançou o dedo para trás e para frente. Absolutamente sem fugir, meu mestre, ele quer falar com vocês primeiro. Houve alguns acenos dos humanos presos. Promessa de Mindinho? Ela disse, e ergueu o dedo mindinho, totalmente confuso. O prisioneiro ainda assim entrelaçou o dedo mindinho com o dela. Certo? Só um segundo, lembre-se, você me prometeu. Ela desceu de onde estava, e destrancou a porta, abrindo-a, e permitindo que um bando de homens, e mulheres nus, e não exatamente bem alimentados, mas não exatamente famintos, saíssem. Eles viram os homens fera se contorcendo no chão, e o homem que havia feito a promessa do mindinho sem se importar com sua nudez perguntou: O que está acontecendo?
Ains sobre eles, disse: Oh, eles estão morrendo. De quê? Ele perguntou em estado de choque. De dor. Levará muito tempo, talvez semanas, talvez meses, talvez até anos, mas nunca poderá ser curado, e não vai parar até que eles morram. Disse Ains. Vários dos camponeses caíram de joelhos em estado de choque, mas uma mulher viu o corpo do homem morto e correu. Jorim. Não, não. Ela agarrou o torso do homem, e quando ela se ajoelhou, ela o puxou para que ela o embalasse pelo pescoço. Jorim. Não. Ela disse várias e várias vezes. Quem é você? Um dos camponeses perguntou. É meu salvador, meu Deus, é o rei feiticeiro. Vanisa sorriu, e se inclinou para a frente. Não te disse que ele é meio assustador? Ela perguntou quando o medo dos mortos-vivos começou a surgir neles. Ele é bom, a rainha pediu para ele nos ajudar, e ele disse sim. Ela sorriu, era um sorriso contagiante, e o medo começou a se dissipar. Obrigado, Vanisa, isso é tudo, eu continuo a partir daqui. Ele disse. Ains obedientemente deixou a mulher lamentar quem quer que fosse o homem morto, e falou com o restante. Estou a caminho da próxima de suas cidades para eliminar os homens-fera de lá. Uma mão se levantou. Próxima? O levantador de mão perguntou quando Ains inclinou a cabeça. Sim. Eu já matei os homens-fera em Aakpale, e Luz da Lareira. Ele disse. Isso criou um burburinho de conversa que foi interrompido quando Vanisa saltou atrás deles, e colocou as mãos em duas cabeças, e disse animadamente como pôde. Não falem enquanto Deus está falando, certo? Ela disse, e muito confusos, e um pouco preocupados, eles ficaram quietos. Agora, você pode me dizer alguma coisa sobre o que está na direção de onde você veio? Ains perguntou. O homem que falou primeiro respondeu imediatamente. A cidade de Forton. Havia muitos de nós lá, provavelmente não muitos agora. Ele disse com uma expressão triste, lugar grande, que já abrigou mais de 80.000 pessoas. Por que você foi colocado no carrinho? Ains perguntou. Eles enviam pequenas rações suplementares para os ocupantes da aldeia, eu os ouvi falar muito sobre isso, mas honestamente não posso dizer mais nada com certeza. Ele disse. Você é de Forton? Você pode me dizer algo especial sobre o lugar, entradas, saídas, tipos de homens-fera lá? Ains perguntou. Eu era um funcionário lá trabalhando para o prefeito, mas quanto ao layout, bem, tem apenas um portão voltado para fora da fronteira dos homens-fera. Ele disse pensativo. Mas quantos homens-fera, eu não sei. Ains acenou com a cabeça. Bom o suficiente, viaje, vá para a Luz da Lareira, e pegue algumas roupas, e quaisquer suprimentos que foram deixados para trás, então vá para sua capital o mais rápido que puder. Nós iremos, senhor. E obrigado. Ele disse, e duas das mulheres foram até a enlutada, e gentilmente a colocaram de pé, e lentamente ela se moveu, curvando-se ligeiramente para Ains enquanto ela passava atrás dele. Quando eles estavam fora de vista, e Ains não podia mais vê-los, Vanisa saltou para mais perto de Ains, e disse. Isso foi divertido, o panda ainda é fofo. Tão fofo. Ela disse, e saltou até o panda, e começou a acariciar seu pelo, adicionando indignidade à dor, embora se ele estivesse ciente disso, ele não deu nenhum sinal. Eu gosto de fofo. Ela disse enquanto se virava para o rei feiticeiro, ainda curvada na cintura, e acariciando o outrora terrível homem-fera. Ela corou. Mas, não pense que isso significa que eu não gosto de você, senhor, eu gosto muito de você. Ela disse, e pulou de volta para ele, e se prostrou na terra. Meu Deus, eu gosto de fofo. Disse ela enquanto seu rosto pairava acima da poeira. Mas meu Deus, você o amo, porque você me deu a vida de volta. Ains suspirou. Você gostaria de comer agora, Vanisa? Eu posso te ensinar outro sanduíche se você quiser. Este é chamado de rosbife com molho de cebola francesa. Ela não se levantou de sua posição prostrada, mas inclinou a cabeça para cima de modo que pudesse olhar para cima do nível dos pés dele. Grande majestade. Sabe? Ela parecia desconfortável. Sim? Ele perguntou curioso. Não que eu não goste de fazer isso, você serve para tudo, já que você é um deus, mas... Ela estremeceu um pouco, e balançou um pouco os quadris em desconforto. Mas meio que dói manter essa posição, sabe? Se eu me levantar agora, então você pode me mostrar outro sanduíche.
Ele manteve seu vogue inteiramente em sua cabeça enquanto ele dava a aprovação para ela se levantar, e novamente esperava que o espelho de visão remota não tivesse sendo usado por Chaltiar ou Albedo agora. Ela se levantou como um gato, e deu a ele um olhar travesso e rebelde, virando-se parcialmente para o lado, e apresentando um perfil. Ela inclinou a cabeça ligeiramente, e perguntou: Mas você gostou, não é, senhor? Ele tossiu na mão, e enfiou a mão no bolso para pegar os materiais do sanduíche, e decidiu deixar essa pergunta sem resposta enquanto pensava. Por favor, não fique no espelho, por favor, não fique no espelho, por favor não estejam no espelho.